Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convidamos para fazer parte da mesa a senhora Fernanda Camargo, coordenadora da Coordenadoria da Mulher, para explanar sobre o projeto RV, Rede Voluntária, por solicitação do vereador Fabiano André Piccoli. Convido também para compor a mesa a doutora Cláudia Fórmulo Endler. Por favor. Nesse momento, então, eu passo a palavra à senhora Fernanda, desculpa. Tem o proponente primeiro, Fabiano André Piccoli, faz suas considerações. Nós precisamos, a cada dia, dar um suporte maior, dar um apoio maior à rede e reconhecer e valorizar esse trabalho que vem sendo feito. Em 2017, com a parceria entre a Câmara de Vereadores, a OAB, a doutora Cláudia, doutor Mário, nós buscamos uma delegacia especializada de atenção à mulher. Não conseguimos a delegacia, mas saímos com o compromisso do então secretário estadual de Segurança Pública que teríamos um cartório especializado para amparar de uma forma mais correta ou de uma forma melhor essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ainda estamos no aguardo, acreditamos que muito em breve, com a mudança da sede da Polícia Civil para o prédio do antigo fórum, nós sejamos contemplados com essa promessa. Então, novamente reforço o nosso agradecimento por esse momento de que vocês vão compartilhar essa bela experiência que vem sendo desenvolvida no município de Farroupilha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, senhora Fernanda, você pode ficar à vontade. Eu acho que utilizando a tribuna ficaria melhor, né? Fique à vontade. Saudando o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Sandro Trevisan, saúdo os demais vereadores, bem como a doutora Cláudia Fórmulo Endler, promotora de justiça, e assim saúdo a todas as autoridades, bem como a imprensa presente. Nosso agradecimento a esta casa pelo convite, em especial ao vereador Fabiano Piccoli, pois nessa noite poderemos falar sobre a Coordenadoria da Mulher, bem como seus projetos. Uma saudação especial para o meu esposo Cristiano, minha filha Maria Eduarda, minha mãe e demais familiares, os quais estão sempre apoiando este importante trabalho. Nossa saudação também às integrantes do projeto Rede Voluntária e à nossa assessora da Coordenadoria Vanusa, por todo o belo e dedicado trabalho. Eu vou fazer um relato do que é a Coordenadoria da Mulher, a princípio, e qual é a finalidade dela, para que a gente possa entender e para nós chegarmos até o projeto Rede Voluntária. A Coordenadoria Municipal da Mulher é um órgão administrativo integrante do Poder Executivo Municipal, vinculado ao Gabinete da Primeira-Dama, e tem por finalidade assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações políticas voltadas à mulher. As mulheres brasileiras são duplamente vítimas de situações violentas. Como cidadãs, se defrontam com as diversas formas de violência que atingem a sociedade brasileira. Como cidadãs e mulheres, com a violência de gênero. Esta forma de violência ocorre fundamentalmente no ambiente doméstico, sendo praticada quase sempre por homens da família. Protegidos por laços afetivos, eles podem levar ao extremo as relações de dominação originadas na cultura patriarcal, centrada na ideia de sujeição das mulheres ao exercício do poder masculino e, se necessário, pelo uso da força. O objetivo, então, da Coordenadoria da Mulher é o de articular, fomentar e acompanhar ações voltadas à mulher, com o propósito de integrar a rede de serviços de atendimento, envolvendo todas as políticas sociais públicas, bem como das instituições privadas.
Assim, o intuito de proporcionar às mulheres vítimas de violência, risco e vulnerabilidade social, a Coordenadoria da Mulher elaborou o projeto Rede Voluntária, que tem por finalidade acolher essas mulheres e propiciar a psicoterapia de forma gratuita. O projeto RV iniciou com 3 psicólogas e uma Master Coaching, e hoje conta com 5 psicólogas: Daniela Márcia Bruneta, Rosane de Oliveira Reck, Márcia Baria Benvenuti, Franciele de Farias e Veridiana Popsin Berlandi. E ainda uma Master Coaching, Jaqueline Perotoni, todas voluntárias. O projeto tem atingido seu objetivo, tendo em vista que as mulheres têm aderido e vinculado, o que vem proporcionando uma construção, empoderamento, eleva da autoestima e fortalecimento, fazendo com que elas consigam, aos poucos, romper com o ciclo de violência. Além disso, a coordenadoria está empenhada em realizar rodas de conversa no sentido de levar informação sobre a rede de atendimento, bem como trabalhar a prevenção e combate à violência contra as mulheres. Desde a sua elaboração, que teve início efetivo em 2 de julho de 2018, o projeto Rede Voluntária já beneficiou 37 mulheres. Dessas mulheres, algumas já não fazem mais parte do projeto, tendo em vista que, além de romperem o ciclo de violência, conseguiram organizar suas questões financeiras, emocionais, afetivas e familiares. Outras permanecem vinculadas ao projeto e outras iniciam a caminhada junto ao RV. Atualmente, o projeto tem por finalidade a terapia breve, ou seja, é oportunizado a cada mulher 15 sessões individuais gratuitas de psicoterapia, sendo de forma semanal, em local apropriado para a prática, totalizando em média a primeira etapa cerca de 3 meses e meio e ao final, juntamente com a paciente, é analisada a necessidade de estender por mais 15 sessões, sendo que com a sua alta possibilita vaga a outra mulher que está em lista de espera. Após a alta, a usuária pode, a seu critério e interesse, ser encaminhada para a Master Coaching, com a qual desenvolverá um treinamento final num trabalho conjunto e conclusivo de empoderamento, autoestima e fortalecimento. O projeto Rede Voluntária trabalha em conjunto com o projeto Prevenir, o qual tem por finalidade levar o conhecimento através de rodas de conversa com grupos já existentes na rede de atendimento, bem como interior e empresas privadas, informações gerais e trocas de ideias. Nos mais amplos assuntos, conseguindo atingir um número expressivo de mulheres que buscam a rede de proteção, informações, orientações, empoderamento e fortalecimento. O projeto Prevenir já esteve em atividade na empresa Grendene, lojas Drops de Menta, Feltrin Sementes, bem como em diversos bairros do nosso município. Através desse projeto, já levamos informação e orientação a mais de 250 mulheres, de forma direta, o que certamente se reproduziu a outras tantas mulheres. Em 2018, nos 6 primeiros meses do ano, foram registrados 153 boletins de ocorrência, num total de 335 boletins ano, isso referente apenas a mulheres em situação de violência. Em 2019, no mesmo período, ou seja, 6 primeiros meses, foram registrados 211 boletins de ocorrência, representando um aumento de 38%, o que acompanha, pelo que temos visto, o nível nacional. São vários os fatores para este aumento. Um desses fatores, talvez, é o maior acesso à informação e rede de atendimento, o que fortalece, empodera e encoraja pela busca do rompimento do ciclo de violência. Na verdade, talvez não ocorra de fato um aumento da violência, e sim a visibilidade desta violência. Desde abril de 2018 até o dia de hoje, a Coordenadoria da Mulher já acolheu mais de 140 mulheres, as quais receberam orientação jurídica, encaminhamentos diversos, bem como oferecimento para psicoterapia através do projeto Rede Voluntária.
Aqui, então, eu passei um resumo do que é o projeto. Na verdade, a intenção maior desse projeto é que as mulheres que sofrem ou que estão em situação de violência doméstica, elas encontrem um local de amparo. Porque o que na maioria das vezes acontece é que elas se permanecem nesse ciclo de violência, né? Elas não conseguem romper de imediato. Porque como colocou ali antes no vídeo, essas mulheres muitas vezes elas dependem economicamente de seus maridos, né? Seus companheiros, ou então elas dependem emocionalmente deles também. A questão da autoestima é onde a gente trabalha muito. Porque a autoestima é extremamente baixa. Por isso que proporcionam ao homem agressor que eles consigam criar um poder sobre essa mulher, né? O que pode nos parecer muito simples, fazer uma ruptura, porque ninguém gosta de viver uma situação que te é desfavorável, né? Mas para essas mulheres essa ruptura ela é extremamente difícil e é aí onde as nossas psicólogas voluntárias elas fazem o trabalho. Elas conseguem organizar nas mulheres que vêm para o projeto essa questão da busca em si, né? E em se fortalecer, onde a gente mais trabalha. E são mulheres que têm uma vergonha muito grande de estar nessa situação. Inclusive comenta-se, né, do porquê que a coordenadoria ela fica logo na entrada do SEAC. Algumas pessoas entendem que a coordenadoria ou um centro de atendimento à mulher, elas têm que ficar dentro de uma caixinha que ficou dentro de uma outra caixinha que ficou dentro de uma outra caixinha onde ninguém veja. Quando nós pensamos ao contrário, essa mulher ela não tem que ter vergonha de chegar até nós, né? Ela tem que entender que ela é a vítima, que existe um agressor e que quem tem que ter vergonha, se for o caso, é este agressor, né? Então elas passam a nos procurar de cabeça erguida. E o que nos deixa muito feliz é que as mulheres que já fizeram parte do projeto são mulheres que dependiam economicamente de seus maridos ou emocionalmente, como eu falei, e a partir do momento que elas romperam com esse ciclo, o mercado de trabalho também se abriu para elas. Elas se tornaram mulheres independentes financeiramente. E isso não quer dizer que elas acabam rompendo e dissolvendo a união que elas têm com os seus companheiros, né? Muitas delas decidem permanecer juntos com eles, mas elas permanecem de uma forma diferente. Elas permanecem conhecendo a individualidade delas, o respeito por elas, né? E elas passam a ter um relacionamento com este parceiro agressivo também de forma diferente. O parceiro também passa a vê-la de forma diferente. Outro ponto que a gente trabalha também no projeto e que a gente identifica é que essas mulheres, elas vêm de uma origem familiar violenta, né? Já está na cultura dessa família a violência. A mãe dessa mulher, ela foi agredida pelo seu marido, que a avó dessa pessoa foi agredida, que a bisavó, e assim é um ciclo. Por isso que a gente chama, né, também de um ciclo de violência. Então, ela tem que aprender que, muito embora isso não faça parte da vida, né, mas que da dela, inclusive, não faz. Então, o projeto ele tem esse propósito de trazer, eu acho, até mais cidadania e respeito, né, a essa mulher que ela tem, então ela não consegue se enxergar dessa forma. E com relação ao que nós antes, vereador Fabiano, a gente estava conversando e o senhor colocou agora aqui também, do cartório, né, que nós teremos, eu acredito que sim, na mudança de prédio, mas não basta muitas vezes nós termos uma delegacia diferente, um local mais adequado, se o técnico, a pessoa que estiver ali, não fizer a acolhida dessa mulher. Porque o que a gente também visualiza é que muitas vezes a gente acaba tendo um pensamento, né, que a mulher ela foi 10, 20 vezes numa delegacia de polícia e a gente critica e condena ela porque é uma mulher que não toma providências, né? Parece que ela
não está fazendo um movimento, ela só está ali tomando conta, né? Enfim, tirando o tempo das pessoas, quando não é verdade. Se ela vai 10, 20 vezes para uma delegacia, é porque realmente ela não está conseguindo fazer a ruptura desse ciclo, né? Então, quem está ali tem que fazer esse acolhimento dela, e por isso que a gente precisa ter projetos semelhantes a esse, para onde ela sinta um local de amparo. E na coordenadoria, inclusive, a gente coloca para elas que, se porventura dessa vez elas não conseguirem fazer o ciclo, o rompimento, se elas não quiserem, quando a gente oferece o projeto para elas, que não tem problema, que as portas da coordenadoria vão estar sempre abertas, né, aguardando, se elas assim precisarem novamente. Então, eu te agradeço muito, vereador Fabiano, ao presidente dessa casa, também a presença novamente da doutora Cláudia, que sempre foi um apoio e conhece muito bem, né, doutora, os problemas que a gente tem, e a quantidade de mulheres, que quando eu coloco que são 37 mulheres que passaram pelo projeto, aparentemente parece um número muito pequeno, mas a gente tem que perceber que cada mulher dessas fica conosco cerca de 4 meses, né? Então é um tempo bastante que a gente fica, e ela fica vinculada conosco, e depois ainda ela vai para um treinamento final, aquelas que quiserem, com a Jaqueline, e que nossos retornos são extremamente positivos. E só pelo fato de eu estar aqui hoje colocando esse projeto para vocês, eu tenho certeza que esse projeto de alguma forma vai se ampliar. Eu tenho certeza que a senhora, a doutora Eleonora, que aqui nos representa, né, e aos senhores também, que nós poderemos pensar de que forma a gente pode tornar esse projeto melhor, maior, né, e uma abrangência, inclusive, para algumas outras buscas que, porventura, vocês pensarem. Quero dizer para vocês também que a Coordenadoria da Mulher está aberta para recebê-los, né, e, de repente, com boas ideias, boas iniciativas, que a gente pode pensar de uma forma conjunta. Eu acho que nós não precisamos ser separados, né, porque a gente tem um propósito único. Então, mais uma vez, muito obrigada aos senhores. Me coloco depois à disposição. Também não sei se a doutora Cláudia vai querer fazer uso da tribuna. Nós temos a Jaqueline Perottoni também, que ela vai colocar para vocês a forma de trabalho, então, realmente, das nossas voluntárias. Muito obrigada. Obrigado, senhora Fernanda, pela bela explanação. Fique à vontade, Jaqueline. Boa noite a todos. Me chamo Jaqueline Perottoni e eu sou uma das profissionais voluntárias deste poderoso projeto Rede Voluntária, atuando como coach, junto à Coordenadoria Municipal da Mulher de Farroupilha. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Sandro Trevisan, presidente da Câmara de Vereadores, e desta forma estender meus cumprimentos aos demais vereadores nesta noite, a doutora Eleonora, a doutora Cláudia e todas as autoridades presentes aqui nesta noite. Saúdo ao meu esposo Marcelo, a minha filha Natália, que estão curtindo e prestigiando esse momento importante na minha vida. E, em especial, a Coordenadoria da Mulher de Farroupilha, em nome da coordenadora Fernanda. Quando eu soube que a coordenadoria iria abrir um projeto, eu fui e me inscrevi e pensei que seria algo muito importante na minha vida. E realmente foi, só que foi muito mais importante do que eu pensava. Estamos salvando famílias, estamos salvando vidas. É de um valor imensurável o que acontece nesse projeto. Eu me orgulho muito de estar participando dele. Então, a Fernanda Camargo da Silva, idealizadora deste belo projeto, que com o auxílio da Vanusa Cervelin, assumiu o desafio de ajudar a reerguer, fortalecer e trazer de volta ao gosto pela vida de muitas mulheres após estas sofrerem algum tipo de violência nesta cidade.
Saúdo também minhas companheiras de atuação, as psicólogas, que fazem um imprescindível trabalho de restaurar o estado emocional dessas mulheres. O trabalho das psicólogas é importantíssimo, resgatando nelas a dignidade e a força de retomar a vida e a rotina. O meu papel nesta trajetória é, após essas mulheres terem passado pela psicologia, terem tido alta das psicólogas, elas passam voluntariamente pelo processo de coaching, para retomar seus sonhos, voltar a ter metas, objetivos claros e alcançáveis, e assim alcançarem independência não só financeira, independência para tomar decisões com base em seus próprios projetos de vida. Elas voltam a ter sonhos, a ter projetos, porque uma mulher que passa por violência, ela acaba se acostumando com aquilo e ela vai morrendo. Ela tem uma morte em vida e ela não acredita mais em mudanças, em possibilidades. Então ela para de sonhar. Quando ela vem para mim, então ela nota que ela tem possibilidade de sonhar e de atingir seus objetivos novamente. É incrível. Então, como mentora também e analista de perfil comportamental, eu atuo dando palestras, é a parte da prevenção. Então, a gente vai nos eventos, nas empresas que a coordenadoria consegue abertura, mais empresas deveriam abrir suas portas para que a coordenadoria pudesse entrar e fazer aquele trabalho de prevenção. Porque muitas mulheres estão quietinhas dentro das empresas, sofrendo violências em casa. E empresas que a gente não acredita. A gente recebe lá na coordenadoria pessoas que trabalham em empresas maravilhosas da cidade. Funcionárias que você olha e você não acredita que estejam passando por violência. Essa é a verdade. Então, a gente dá palestras nesses eventos, conforme a abertura que a gente consegue. Poucas empresas dão abertura, infelizmente, né? Senão a gente faria ainda mais palestras. Isso tudo voluntariamente, gratuitamente. E eu digo que eu nunca me doei tanto e nunca prosperei tanto na minha vida. Eu acho que o universo é tão generoso, quando a gente ajuda com uma mão, ele retribui de infinitas formas com a outra. Sinto uma imensa gratidão por este momento, em especial, então, pelo vereador Fabiano Piccoli, que trouxe a esta casa o reconhecimento do nosso trabalho e a oportunidade de falarmos um pouquinho mais sobre ele. Muitas pessoas nem sabiam, acredito que nem sabiam o que vem acontecendo lá na coordenadoria, sobre os desafios que nós, da equipe de voluntárias, passamos em contato com essas mulheres. Vocês pensam como é que ficam os nossos corações quando a gente fica sabendo das histórias? É só para os fortes, sinceramente. Então, esse projeto tem um valor imensurável, vem transformando vidas, vem salvando famílias, salvando infâncias. Porque se essas mãezinhas não tivessem o acolhimento e o fortalecimento, o que seria dessas crianças? Elas seriam a nova geração a passar por isso. Mas quando uma mãezinha se dá conta que não, corta, eu sempre brinco, facas Tramontina, corta, acabou. Não é natural viver violência de nenhum tipo, mesmo que elas tenham passado por tudo isso no passado. Acabou. Aqui você se fortalece e você muda de vida, melhora a sua vida. Então, esta noite é uma oportunidade para que a gente divulgue esse importante trabalho e assim mais mulheres saibam que tem com quem contar para resgatar a sua dignidade e o seu amor próprio. Muito obrigada a todos. Obrigado, Jaqueline, pela explanação. Sente-se conosco aqui. Obrigada. Agora, então, nesse momento, eu peço à doutora Cláudia que faça uso da tribuna. Boa noite a todos. Primeiro, quero saudar, então, ao Sandro Trevisan, presidente dessa casa, e ao vereador Fabiano Piccoli por essa excelente iniciativa e a todos os senhores por terem acolhido também essa proposta. Porque nós temos sempre que prestigiar
aquilo que é feito de bom na nossa cidade, principalmente aquilo que é feito de forma voluntária, porque essas pessoas estão desenvolvendo um trabalho que é extremamente importante para muitas famílias, para muitas mulheres, e elas estão se doando seu tempo, doando momentos que poderiam estar no seu consultório profissionalmente atendendo, estão ali de forma voluntária, oferecendo um serviço que o município por si próprio não consegue atender, e elas estão então suprindo essa deficiência no município. No ano passado nós tivemos várias reuniões na comissão mista, não sei se os senhores conhecem, uma vez por mês, nas sextas-feiras de manhã, uma comissão formada por OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, representantes do Fórum, promotores, Delegacia de Polícia, Brigada Militar, enfim, vários órgãos que estão relacionados à questão jurisdicional e de segurança pública, se reúnem, então, uma vez por mês para discutir encaminhamentos e fluxos de trabalho. E uma das deficiências que a gente vinha percebendo era justamente nessa questão da violência doméstica, porque a gente viu um índice de reincidência muito grande, como a Fernanda colocou. Eram mulheres que iam 1, 2, 3, 10 vezes na delegacia de polícia pedindo medida protetiva, voltavam atrás 1 semana, 2 depois, dizendo não quero mais, me entendi com meu companheiro. Passava um tempo, nova violência, e assim essa situação se repetia. Então nós percebíamos essa dificuldade e então quando a Fernanda assumiu a coordenadoria da mulher no ano passado, ela apresentou então essa proposta, esse projeto, que ainda bem que foi muito bem aceito e acolhido na comunidade, né? Quero aproveitar então já agradecer às voluntárias por fazerem parte, porque sem vocês isso não aconteceria. E então a coordenadoria passou a oferecer esse serviço, e a gente percebe que junto também com a vinda e a implantação da Patrulha Maria da Penha também no ano passado, a gente pôde diminuir os índices de reincidência. Embora a Fernanda tenha trazido um dado de aumento do número de registros de ocorrência, se fazendo um levantamento, eu não sei dizer hoje numericamente para vocês, mas fazendo um levantamento da quantidade de ocorrências, de repetição, de reincidência de casos como a gente mencionou antes, isso diminuiu. Porque a coordenadoria da mulher, ela fortalece para essa mulher romper com esse ciclo, como a Fernanda falou, e a Patrulha Maria da Penha também vai na residência, então são policiais militares que são destinados a isso e visitam todas as casas das mulheres que têm medida protetiva para conferir como está a situação, se os companheiros estão cumprindo com essas medidas, se a situação está de acordo com aquilo que a Justiça determinou. E a gente percebe que o simples fato dessas pessoas também receberem a visita da Patrulha Maria da Penha já dá um outro espírito para a situação familiar. Porque por mais que elas não rompam com aquela relação, continuem naquele convívio familiar, elas muitas vezes são ameaçadas, são xingadas enfim, e o conflito começa pequeno e muitas vezes ele acaba explodindo, né, numa situação de violência muitas vezes mais grave. Com a visita da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, a gente percebe a redução disso, a gente não vê também o índice de reincidência, e com esse trabalho também da rede voluntária. Eu atendo muitas mulheres lá na promotoria que vêm conversar sobre o pedido de medida protetiva, e elas têm trazido um retorno muito bom. Eu até conversei esses dias, liguei para a Fernanda, né, dando os parabéns, porque estava vindo uma sequência de mulheres nos procurar e todas elas trazendo então a necessidade de alguma atuação judicial nossa, porque estavam mais fortalecidas nessa questão e falaram do quanto elas foram bem tratadas, bem acolhidas, e o quanto isso foi importante para elas conseguir romper com essa situação de violência. Então, eu só tenho a agradecer então a coordenadoria e parabenizar pelo trabalho, e agradecer também a todas as voluntárias e pedir que os órgãos legitimamente constituídos do município continuem apoiando, né, ações como essa. E finalizando, então, só para não me estender, pedir desculpa que tive que me ausentar, me levantar aqui durante a sessão, mas é que eu estou de plantão e tinha uma ligação da Delegacia de Polícia, eu tive que atender, não podia me negar a atender. Só por isso que me retirei em alguns momentos. Agradeço, então, a oportunidade e
Estamos todos à disposição também lá na promotoria, se tiverem alguma coisa relacionada a alguma outra sugestão de trabalho, que eu acho que é bem importante a gente pensar nesse trabalho com violência doméstica, não só pela mulher, e sim também, como a Fernanda disse, por todo o contexto familiar, porque aquelas crianças que estão sendo criadas num ambiente de violência doméstica, com certeza elas vão ser vítimas ou agressores no futuro, e são pessoas também que vão ter mais dificuldade de se colocar positivamente no mercado de trabalho no futuro e manter também boas relações familiares. Muito obrigada. Obrigado pela explanação, doutora Cláudia. Agora, então, nesse momento, eu passo a palavra aos vereadores que poderão fazer suas perguntas, suas observações, suas colocações. A palavra está com o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Desculpe minha voz, que eu estou há 15 dias já desse jeito. Quero cumprimentar aqui a Fernanda, a Jaqueline, a doutora Cláudia, mais as voluntárias aqui presentes, imprensa e demais pessoas. Só uma pergunta à Fernanda, à doutora Cláudia, à Jaqueline. Uma pergunta, a doutora Cláudia respondeu, né? Que as mulheres vão na delegacia, registram queixa, depois retiram, vão de novo, retiram e assim vai, né? E a segunda que me chamou a atenção, da Jaqueline, que as empresas, elas deviam abrir mais as portas, né? Qual é o tempo de uma palestra dentro de uma empresa? Né, que é ocupado o tempo dentro da empresa para dar essa palestra para as mulheres lá dentro? Em torno de 1 hora, vereador. Okay. Jaqueline, quer responder? Pode ser? Fica à vontade. Pode ser? Pode. Licença. Então, o tempo de resposta, vereador, o tempo da palestra é 1 hora, mas se a empresa pedir para a gente se adequar e ela nos der 40 minutos, é o suficiente. Porque o que acontece? A coordenadora passa, explica tudo o que acontece, todo o trabalho que a coordenadoria oferece, porque o objetivo é entrar na empresa para que elas saibam que estamos lá à disposição. Depois eu passo uma palestra mais motivacional e de empoderamento, e no fundo é um conjunto, é um convite para que elas vão para casa e pensem que elas têm o apoio da coordenadoria, que elas têm profissionais lá disponíveis e gratuitas para que elas não perpetuem esse ciclo de violência. Ok? Respondido? Tá ok. Obrigado, presidente. Obrigado, Jaqueline. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Nós sabemos que esse ciclo da violência afeta os filhos e as filhas, infelizmente. A minha pergunta é de que forma a rede dá esse suporte às crianças que presenciam essa violência doméstica. E também a outra pergunta, certa vez lá em 2017, eu ouvi que havia algum trabalho com os maridos agressores. Acharia interessante, então, também comentar, porque a coordenadoria e a rede está trabalhando na consequência, mas a importância de nós trabalharmos na causa também. À vontade, Fernanda. Na verdade, com relação à questão das crianças, né, que foi a primeira colocação, nós não podemos absorver elas, né? O projeto Rede Voluntária, ele absorve as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Na verdade, hoje nós estamos absorvendo até além. Nós estamos sendo procuradas por mulheres que na sua infância foram vítimas, né, de abuso, inclusive pelos seus pais. Nós já fomos procurados por mulheres vítimas na infância pelos seus pais, assim como por outros familiares. Então, a partir do momento que essa mulher nos procura, eu não tenho mais como deixá-la desassistida. Então, a gente absorve ela também, porque de alguma forma é uma mulher vítima, né? A nossa lista de espera, ela é uma lista curta, porque a partir do momento que a gente forma uma pequena lista de espera, a gente vai em busca de uma nova psicóloga que queira aderir, vincular o projeto. Só que nós não temos como conseguir absorver as crianças. Então, as crianças a gente acaba encaminhando para a saúde, né? A lista e a espera da saúde, ela é longa,
porque infelizmente a gente, né, não se tem como absorver. Quem sabe é uma possibilidade de nós pensarmos num projeto, porque a gente também tem a ideia de no futuro absorver os homens vítimas, os homens que são os agressores, porque nós já também tivemos procura deles. 3 companheiros nos procuraram e pediram e disseram que eles gostariam de fazer, só que é que nem eu coloquei, né, o projeto inicial é apenas para mulheres. E com relação ao que tu colocaste ali, tem um projeto que eu acho que é do Fórum junto com o CREAS, né? Que uma assistente social do CREAS, mais uma psicóloga, eles trabalham os homens agressores, mas depois que eles forem condenados. Eu não sei se fica o termo correto, né? Mas eles têm que aguardar uma condenação. E aí, nesta condenação, eles têm como obrigação participar de 12 encontros. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, demora para criar um conjunto, porque eles são diferentes. Nós fazemos psicoterapia individual, a mulher ela faz individualmente conosco. E ali do fórum, essa condenação, na verdade, é em grupo. Então, tem que formar um grupo. E muitas vezes, quando o grupo se formou, aquele agressor já nem sabe mais, entre aspas, né? Porque saber a gente sempre sabe. Mas, enfim, já meio que caiu no esquecimento também. Com a palavra, o vereador Ariel Suárcego. Cumprimentar aqui, então, a Fernanda, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher, a Vanusa. Cumprimentar a doutora Silvia, que provavelmente faz parte aqui e traz a OAB presente aqui. A Jaqueline, que é uma voluntária e que nós podemos dizer que o governo ou a administração municipal sozinha, como a doutora Cláudia falou, não consegue fazer as atribuições todas e, com certeza, quando nós temos voluntários ou pessoas ajudando as necessidades que vêm no município, elas conseguem ser resolvidas melhor. Cumprimentar a doutora Cláudia, promotora do nosso município, e eu ouvi o Fabiano falando dos filhos e filhas. Acredito que nessa rede esteja o Conselho Tutelar também, e a promotoria também. Então, este trabalho, me parece que junto com o atendimento à mulher, ela vem o atendimento aos filhos através destes órgãos que também são responsáveis por resolver os problemas dos menores, né? Mas que também, dentro da coordenadoria, claro que é importante esse trabalho. Mas eu não vou fazer pergunta, eu apenas... olhando os números, e quando tu fala que os números são menores, e se tu olhar a quantidade de pessoas que vão pedir auxílio, elas são maiores, né? Mas eu acredito que isso não é porque acontece mais hoje os casos. Eu acho que as mulheres se sentem mais fortalecidas ao ter este atendimento. Porque se elas forem em algum lugar, ou não tiverem algum lugar para poder fazer as suas reclamações, serem atendidas, serem amparadas, na verdade, elas não fariam isso. E essa divulgação ela é importante. Então, eu só queria dizer, como vereador de oposição, e às vezes as pessoas nos olham, mas este só sabe criticar. Eu, na verdade, critico mesmo. Mas eu critico as ações, e aí foi falado, eu estou falando isso porque, às vezes pode dizer, mas a Coordenadoria da Mulher não foi muito falada. Talvez é porque esteja trabalhando, talvez é porque esteja fazendo. Mas aquilo que não está funcionando, a gente critica. Como vereador de oposição, eu sei que os vereadores de situação podem reclamar direto, talvez lá na administração. Nós fizemos o nosso papel e reclamamos mesmo. Todos os dias, ou todas as segundas-feiras que vocês vierem aqui, a gente pode estar reclamando de algo. Não por passar despercebido a coordenadoria, porque lá nos anos em que foi instituída a Coordenadoria da Mulher, eu fazia parte da administração municipal, Cristiano. E naquela vez se pensou realmente no atendimento à mulher. Não tinha outra função a Coordenadoria da Mulher a não ser o atendimento àquelas mulheres que necessitavam de algum apoio. E que, pelo que eu estou vendo, surgiram novas atividades para que possa se dar esse atendimento à mulher, Fernando. Então, acho que é importante, só quero registrar aqui
que talvez possa parecer desapercebido o trabalho, mas não é. Porque se tivesse problemas, nós teríamos criticado. Não fizemos, a gente não fica aqui dando os parabéns também, mas vendo a quantidade de voluntários que existem, e nós sabendo agora a quantidade de voluntários que existe trabalhando, nós temos que parabenizar o trabalho, sim, destes voluntários e parabenizar o trabalho da coordenadoria por conseguir agregar estes voluntários e trabalharem pelas mulheres, e eu não diria pelas mulheres, na verdade é pela família, né? Porque quando trabalha pela família, como o Fabiano disse, trabalha pelos filhos, acaba não tendo problema lá na promotoria, vai menos problema, quem sabe, lá no hospital, lá na escola dá menos problema. Todo o trabalho que é feito e todas aquelas pessoas que são ajudadas, com certeza ali na frente nós teremos menos problemas. Então, parabenizar pelo trabalho, principalmente das voluntárias de toda a rede. Parabéns. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Beto Maioli. Senhores vereadores, pessoas que estão aqui presentes, dar uma saudação especial à doutora Cláudia, a Fernanda, filha de uma conterrânea naquela terra tão querida de Nova Milano, e a Jaqueline Perotoni. Eu apenas, para deixar registrado o agradecimento de vocês terem vindo aqui fazer essa bela explanação. E a Jaqueline, quando falou da faca tramontina para fazer... Não é para cortar o pescoço, é para cortar o mau relacionamento que não venha se perdurar por resto da vida. Porque quantas pessoas que às vezes... E eu tenho certeza que as pessoas... Eu sou um que sinto dentro de mim, e vocês também, quando uma pessoa é triste, que às vezes não tem mais nem vontade de trabalhar e viver, isso é de se lastimar. E são pessoas vivas mortas, ou mortas vivas, porque não tem mais a vontade nem liberdade de poder trabalhar e viver. E isso é pecaminoso. Gente, eu quero cumprimentar vocês, nem se for uma só vida que se salva, já vale a pena. Mas eu tenho certeza que se salva muitas vidas. Então, por este motivo que eu quero aqui cumprimentar os voluntários, vocês, por ter vindo aqui fazer esse belo esclarecimento sobre a RV. Muito obrigado. Era isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, cumprimentar aqui a doutora Cláudia, a doutora Fernanda, a senhora Jaqueline e as voluntárias e a família da doutora Fernanda, que está em peso, merecido. É isso que a gente conquista quando a gente está na grande empresa do universo chamado família, e o incentivo vem de casa. Cumprimentar os colegas funcionários da casa, o Quirino, pela primeira vez que eu o vejo aqui na Câmara, seja bem-vindo sempre, a imprensa, e nós temos hoje uma oportunidade muito especial. Eu vou tocar num ponto, doutora, que talvez o trabalho da coordenadoria, do Ministério Público, enfim, esse é indiscutível a competência. Parabéns, que vocês continuem tendo essa luz tão bonita de trabalharem por uma causa nobre, em que envolve, de um modo geral, toda a família. Mas, aproveitando a TV Serra, que está aqui, e isso vai ficar, talvez algumas pessoas não tenham acesso, mas a informação vai chegar a muitas pessoas. E essa oportunidade eu acho que é excelente para nós, de perguntar alguma coisa que a gente escuta aí no dia a dia, ou quem sabe ocasionalmente, mas a gente escuta. O início desse trabalho deve ter sido muito difícil, porque havia-se muitos comentários, aonde que nós tivemos alguns casos aí, a televisão divulgou isso, e agora a nossa TV daqui vai divulgar algo bom, e é nisso que nós queremos contribuir.
Mas a nível nacional, a gente ouve que, apesar de ter buscado os órgãos competentes, era mais uma vida que se perdia. Por quê? Porque quando se procura a coordenadoria, que deve ser por aí o primeiro passo, né? Enfim, a pessoa já vai com medo que alguém tenha visto ela indo para aquele lugar, porque as medidas necessárias para a prevenção ou quem sabe até evitar alguma agressão maior, elas demoravam um pouquinho em função da burocracia. Eu queria que as senhoras falassem exatamente deste ponto, daquela pessoa que ainda não sente a segurança com o medo da volta para casa. E que aí tem um tempo de uma agressão ser repetida, ou que o agressor não tenha tido ainda sido informado das penalizações, do que ele realmente está submisso a isso. Por quê? Porque ele vai estar contra ele todos aqueles atos que não deveria ter cometido. Mas eu queria que as senhoras falassem sobre isso, para que a gente, sabendo que quando chegou na coordenadoria as coisas estão encaminhadas, vem primeiro as voluntárias, depois vem a coach, a Jaqueline, enfim. Mas lá, na hora que a pessoa vai toda receosa, toda agredida, enfim, o psicológico abalado, o físico também, houve agressão física, um caso bem extremo. Qual é a atitude tomada neste momento? Muito obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer também ao vereador Ariel Artzigo, né? E que nem eu coloquei antes, eu acho que nós estamos todos do mesmo lado, querendo o bem, né? Principalmente, no meu caso em particular, para nossas mulheres. Mas, respondendo ao senhor vereador, quando uma mulher chega na coordenadoria, geralmente ela já passou pela delegacia de polícia, né? Então, ela faz esse primeiro passo porque já é de conhecimento. Ela vai na delegacia, ela registra o boletim de ocorrência, ela pede medida protetiva, né? E o afastamento, muitas vezes, do agressor do lar. Se isso aconteceu na delegacia, eles recomendam a essa mulher que ela venha até a coordenadoria para ela receber orientações. E também o oferecimento do projeto. Tem vezes que essa mulher ela vai primeiro no Ministério Público também, a doutora Cláudia também passa essas informações da coordenadoria ou do boletim de ocorrência, né? Mas dito isso, que a mulher fez o BO e tem a medida protetiva, quando ela nos procura, a gente reforça a importância dela do afastamento. O nosso maior problema, eu acho, hoje, é que nós não temos como acolher ela se ela saiu da residência dela, se por algum motivo, né? Porque a maioria das mulheres não tem familiares aqui, muitas vezes. Então, esse é um problema que realmente nós temos. Mas, assim, quando ela faz esse caminho, ela já está preparada para isso, entendeu? Acho que ela já passou por outras oportunidades de existência e tal, mas acaba muitas vezes que elas desistem, sim, também, mesmo com uma medida protetiva. Mas se elas continuarem, então, quando elas chegam na coordenadoria, geralmente eu acolho, eu passo todas as informações, orientação jurídica, ofereço o projeto Rede Voluntária, explico do que se trata, e depois disso ela vai ter que fazer uma organização, que nessa organização nós também ajudamos. Muitas vezes elas não têm emprego, elas estão desempregadas, que nem eu comentei antes, elas são dependentes financeiras. A gente tenta ajudar a recolocar elas no mercado de trabalho, né? Ajudamos elas a montar um currículo, muitas vezes a gente imprime, a gente pede para algum local onde né, fazem fotografia para tirarem de forma voluntária também. Então, a gente aumenta o nosso ciclo, nossa rede de voluntários. E ficamos acompanhando elas e fortalecemos para que elas se mantenham, porque o trabalho das psicólogas, na verdade, é fazer esse fortalecimento para que elas se mantenham nessa postura, né, do rompimento do ciclo. A gente também tenta ajudar elas na busca do jurídico,
né? Então, a Silvia Trevisan, que está aqui, ela também é uma voluntária nossa, que por vezes eu me socorro a ela pedindo para ela abraçar uma mulher, assim como outras colegas já fizeram, porque a Defensoria Pública, a gente sabe também, né, que eles também têm muitos trabalhos e muitas vezes eles não conseguem dar conta. Então, é uma rede muito grande. A gente fala das psicólogas porque é onde elas estão, né, propriamente dentro do projeto. Eu não sei se eu fui clara ao senhor e se eu consegui lhe responder. Tranquilo. Mas, assim, inclusive, este final de semana, o passado, né, o meu marido foi um voluntário também, que de madrugada me levou na delegacia para que a gente pudesse acolher uma mulher que estava lá registrando, estavam com uma criança de 3 anos, e a gente teve que correr para encontrar um local para essa mulher ficar. Então, é esse trabalho propriamente da coordenadoria, né? Que é onde fala que a gente articula também e a gente tenta fazer com que essa mulher realmente se sinta fortalecida. Obrigada. Obrigada, Fernanda. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, quero aqui, primeiramente, cumprimentar, em nome da nossa vereadora, representando as mulheres deste município, a doutora Eleonora, cumprimentar os nossos convidados que estão aqui nessa noite, doutora Fernanda, doutora Cláudia, obrigado pela presença de vocês, Jaqueline, que utilizou a tribuna também, e parabenizar o vereador colega Piccoli, que traz este assunto tão importante para essa casa, e os demais aqui presentes, a família, todas que estão aqui, as voluntárias. O trabalho de vocês é fantástico. Ele é um trabalho talvez não visto por todos, mas que tenho certeza que vocês estão fazendo e a diferença, né? Estão fazendo a diferença porque eu falo aqui a todos vocês, eu perdi minha mãe numa violência muito grande, assassinada por 3 cidadãos marginais e que realmente 3 meses estavam na rua, né? A justiça, ela é essa do Brasil. 3 meses estavam na rua cometendo outro crime. Então, este assunto ele tem que ser tratado, e o vereador Arcego traz que iniciou-se no outro governo. Que bom que o governo continuou, né? Projetos assim, vereador Mário, tem que continuar. A importância, porque a mulher violentada em casa e agredida pelo namorado, esposo, ela se sente reprimida, ela se sente com medo, ela talvez não busca a assistência, ela não busca a coordenadoria, porque poderia ser muitos mais casos. E é um número assustador de ver o número de registros só no município de Farroupilha em 2018, é muitos boletins de ocorrências. E agora, em 2019, na metade do ano já estamos com 211. Muitos desses não vão procurar a delegacia. E a vinda da Delegacia da Mulher vem para ajudar e muito, né? Não tenha dúvida, hoje a patrulha que vem na situação da Maria da Penha, que é uma lei que agora teve mais umas modificações e ficou muito importante e veio para dar mais segurança às nossas mulheres no Brasil. É lamentável saber que o município de 70 mil habitantes já está na metade do ano com todos esses boletins, vereador Kiko. Mas ainda bem que a gente tem essas meninas, essas mulheres guerreiras que estão na linha de frente da coordenadoria, que poderia ser uma secretaria ali na frente. Pelo tanto de boletins e o tanto de trabalho, tem a Vanusa por aí também, o amparo que o poder público tem que dar é muito maior. Então, parabenizar que vem continuando dando essa assistência. E no dia 5, doutora Cláudia, eu compartilhei numa das minhas redes sociais um informativo muito bacana elaborado pela Promotoria de São Paulo. Promotora, se eu não me engano, é Cláudia ou Valéria. Essa cartilha ela tem o nome de Namoro Legal. É muito bacana porque são 7 dicas de uma linguagem bem entendível para a mulher que sofreu essa agressão. E essa cartilha foi elaborada
pela Promotoria Pública de São Paulo, mas aqui vindo a esta casa hoje, né, se colocamos à disposição a presidência, a casa em si, tem as comissões permanentes da casa que possam estar colaborando, porque a violência das nossas farroupilenses se trata, é de todos nós, né? Esse assunto é um assunto do conjunto, e que fica aqui uma dica ou uma sugestão, né, para contribuir com o trabalho. Está já disponível para downloads no site do Ministério Público de São Paulo. A cartilha é essa, né? Eu li a cartilha e fala muitas dicas com uma linguagem que a violência, a palavra violência foi tirada, a agressão, mas que a mulher que sofre, lendo aquilo, ela vai entender e aonde procurar ajuda, né? Aonde ir na coordenadoria, em qual telefone ligar no 180. Então, é uma dica que eu trago aqui para vossas excelências, nossas colegas de trabalho, porque estamos aqui pelo mesmo bem, né? Fazer o bem à comunidade, e é isso que vocês estão aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns, vereador Piccoli, por trazer este assunto importante, é um assunto que merece ênfase e o apoio também dessa casa. Então, sejam bem-vindas sempre. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilho. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Doutora Cláudia Fórmulo Endler, promotora de justiça. Advogada Fernanda Camargo, à frente da Coordenadoria da Mulher. Todas as voluntárias da rede voluntária. A imprensa aqui presente, com a Damate da TV Serra, o Ricardo, todas as pessoas que nos acompanham, né? Na realidade, eu não tenho uma pergunta, mas eu não poderia deixar de me manifestar, porque eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. O trabalho de vocês faz toda a diferença para essas mulheres que, em algum momento, precisam quebrar o ciclo da violência. Elas necessitam de um amparo, elas necessitam procurar alguém, precisam procurar um estabelecimento, precisam procurar um local onde elas possam colocar todo o seu medo, todo o medo mesmo que elas têm de enfrentar aquele parceiro, ou seja, quem estiver cometendo esse mal a ela, de enfrentar, de dizer para ele basta, de dizer para ele chega, ou simplesmente de sair da sua casa, de pegar os seus filhos e dar um basta na situação. Muitas vezes não é o companheiro, muitas vezes é um pai, muitas vezes é um padrasto, né? Então a gente também não pode dizer que é só o companheiro, porque nós sabemos muito bem que não é. Então, e essa dependência financeira que essas mulheres têm para poder cuidar dos seus filhos, muitas vezes é mandatária na escolha da situação que elas vão continuar sofrendo. Por isso, o trabalho de vocês é importantíssimo, e eu gostaria de dizer mais. Eu gostaria de colocar que as crianças que são vítimas, não de abuso sexual, porque essas não têm como se manter na família. Essas têm que ser retiradas. Mas as crianças que são vítimas de violência doméstica, essas crianças, embora a gente saiba que pode contar, e que se conta com certeza com o conselho tutelar e todo o aparato deles, mas se essas crianças, se essas famílias pudessem contar com toda a estrutura, com toda a competência da coordenadoria, né, que se estendesse para essas crianças, essas famílias que são doentes, porque são famílias doentes, essas famílias poderiam tornar a abrigar essas crianças sem que precisasse retirá-las do seio familiar. Mas para isso é necessário um braço muito grande da coordenadoria, é necessário um braço muito grande que se estendesse
do município, talvez do Estado, não sei, mas, enfim, não é só da coordenadoria, nós sabemos disso, nós sabemos que precisa de muito mais do que isso para que se possa abraçar também essas crianças. Era isso, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Odair Soberani. Uma saudação à doutora Cláudia, Fernanda, Jaqueline, em nome dela, das voluntárias do projeto, e dizer somente parabéns também, né, pelo esse trabalho belíssimo que se tem feito na sociedade, né, juntamente com as voluntárias. E uma pergunta que eu ia fazer, o Fabiano Piccoli, agora a doutora falou também, na verdade, me preocupou quando a Fernanda falou no histórico que essas mulheres, elas têm um histórico na família de mãe, avó, bisavó. Então, eu trabalho com as crianças, né? Que a criança presencia a violência. Então, o trabalho, na verdade, deveria também ser focado nas crianças de uma forma que talvez não tem braços grandes para esse trabalho, mas e se a criança, para terminar com esse histórico, né, familiar de violência, porque talvez a criança vê a agressão e acha que não foi feito nada, talvez, e lá no futuro ela vai ser agredida, mas não foi feito nada lá no passado, talvez, né? Então é uma acomodação, talvez, mas em si eu acho que o trabalho em cima das crianças, de uma forma, sei se o apoio do conselho, né, tem que dar uma atenção maior às crianças, certo? Já o trabalho das mulheres, né, essa recuperação da autoestima que vocês fazem, mas a autoestima da criança também, eu acho que ela é muito ferida, nossa, eu imagino o que uma criança vê a mãe sendo agredida, né? O que passa na cabecinha dela. Então, era isso, só deixar os parabéns para vocês. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora Jaqueline, doutora Cláudia, doutora Fernanda. É rápido o que eu tenho para dizer, simples, mas também, como a doutora Eleonora, nós não poderíamos deixar de falar aqui, porque trabalho com mulher, né? Trabalho com saúde da mulher, faço palestras, talvez, acho que já fiz mais de 50 palestras tranquilamente, falando sobre saúde das mulheres nas empresas e nos colégios. A gente trabalha também bastante com saúde sexual, bastante com gestação na adolescência. Hoje estava lendo um artigo, são 2 milhões de gestantes com menos de 16 anos na América Latina. O ano passado nós tivemos 63 gestantes, meninas, com menos de 16 anos aqui no município de Farroupilha. E talvez isso seja um abuso também, seja uma violência, né? Eu sou obstetra, sou médico, e uma criança com 14, 15, 16 anos gestante é uma violência, não deixa de ser. Então, eu queria alertar para esse tipo também de comportamento, que eu acho que vocês também devem trabalhar e estão sempre ligadas. E uma ideia, né, talvez, que soma-se a todas as ideias que vocês têm, de que, talvez, vinculado à saúde da mulher, vinculado à Secretaria de Saúde, a gente possa, sim, fazer um trabalho junto com os ginecologistas da cidade, que eu tenho certeza absoluta que ali, nos consultórios médicos, dos ginecologistas, dos postos de saúde, claro, como é público, talvez só posto de saúde, mas eu no meu consultório lido, talvez, toda semana, com algum tipo de violência daqueles ali. Não precisa ser a violência física propriamente dita, mas principalmente a violência emocional, né? A gente escuta isso, né? É uma coisa comum no meu consultório lidar com abusos emocionais, né? Muitas vezes tu fazer uma mediação de uma separação ou de um retorno mais saudável. Agora, quando a situação está com uma agressividade tal, né, acho que a mediação da separação sempre talvez é o melhor caminho. Então eu queria parabenizar vocês pelo trabalho voluntário, porque eu acho que o trabalho voluntário faz mais bem para a gente que faz do que propriamente para o outro que está recebendo, né? Eu trabalhei muito, né, como voluntário desde a época da faculdade. Então, parabenizar o trabalho de vocês e dizer que vocês têm que trabalhar muito com a autoestima da mulher, né? Que é isso que a gente vê hoje. Eu faço uma brincadeira sempre, deixa eu ver se eu tenho aqui.
Tem, uma nota de 50, né? Eu faço uma brincadeira nas minhas palestras que eu dou, porque muitas vezes isso aqui, quanto tem aqui? R$50. Se tu dobrar, tem 50. Se tu amassar, tem 50. Se tu jogar no chão, tem 50. Se tu pisar em cima, tem 50. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é que nem a vida. A vida da gente, às vezes, ela nos dobra, nos amassa, nos pisa, nos faz de gato e sapato. Não só as mulheres, mas os homens também. E quem dá o valor da gente é nós mesmos. Não tem outro para dar, né? É a gente que vai se dar o real valor que a gente tem. E a gente pode escolher uma nota de 50, de 100, de 2, e é isso que a gente tem que trabalhar muitas vezes, né, no interior da mulher, para que ela se dê valor, para que ela não chegue em casa e se permita dormir com um marido que chega bêbado, com perfume de mulher barata, né, e no outro dia acorda e vai trabalhar, né, talvez com cara feia, não produzindo direito no trabalho. Então, a mulher tem que se dar o seu valor. É isso que eu queria deixar de mensagem, e eu acho que é mais ou menos nessa linha que vocês trabalham. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por estarem aqui. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Léo Gucci. Boa noite, senhor presidente. Mais colegas vereadores, vereadora Leonora, as demais pessoas aqui presentes, a nossa imprensa, senhora Fernanda, doutora Cláudia, Jaqueline e as demais voluntárias. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque cada um falou um pouquinho aqui, eu achei bastante importante a opinião de todos, né? A gente discutir isso é uma coisa muito importante, eu acho. Tudo que a gente faz hoje, o nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso dia a dia, tá, eu diria, muito relacionado à nossa cultura, né? Para a gente tentar minimizar isso lá na frente, né? Porque tem todo esse trabalho que vocês fazem que é fantástico, a Jaqueline colocando ali, chega a emocionar, né? Porque é um trabalho assim de coração. Vocês querem ajudar aquelas pessoas, que a gente falou, tá salvando vidas, salvando famílias. Isso é muito bacana, sabe? E o que eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da gente fazer um trabalho, a gente, seja uma lei, o poder público, colégios, a gente começar em colégios, faculdade, tentar colocar isso para o jovem, para a criança, não vou dizer criança, o jovem, né? O adolescente, seja menino, mostrar exemplos do que aconteceu, como aconteceu, por que não pode acontecer isso. Porque aí, de repente, a gente começa a diminuir um pouco. Esse trabalho que vocês fazem um excelente trabalho, mas quando chega até vocês, ele já aconteceu. Essas pessoas já estão feridas, essa pessoa já está, que nem o Beto colocou. Eu tenho empresa também, a gente até hoje eu nunca vi alguém assim, mas eu já vi comentário de pessoas assim, tu olha para a pessoa, tu não sabe se ela tá ali vagando, ela está ali distante, e às vezes ela está passando por um problema pessoal muito grande, né? E às vezes a gente não sabe, as pessoas às vezes não entendem, não vai conversar com ela, não dá essa liberdade para ela chegar, desabafar. E eu gostaria de saber o que vocês acham da gente fazer esse trabalho com jovens, adolescentes, para não deixar isso acontecer, né? Seja não só a mulher denunciar, porque como é cultural, às vezes aconteceu na minha casa, o menino lá, meu pai fazia isso com a minha mãe, não acontecia nada, eu vou fazer também. Mas a gente começar a mostrar casos de por que não fazer isso com um adolescente, quando ele tiver um namorado, quando ele casar, ter o filho dele, para ele não repetir mais isso. Que aí a gente já tenta, de repente, diminuir um pouco isso tudo que está acontecendo hoje, né? Que vocês acabaram de divulgar esses números absurdos, né? A gente fica apavorado, porque não é o nosso dia a dia, não é o nosso meio, mas quando a gente ouve isso, nossa, A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bom, rapidamente eu queria parabenizar o serviço que vocês estão prestando, esse projeto, parabenizar, agradecer a vinda de vocês até aqui, e dizer que às vezes eu vejo em sala de aula e esse conceito ele precisa mudar lá em sua essência. Alguns adolescentes, até crianças, numa brincadeira qualquer, chegam e dizem, parece uma mulherzinha, sabe? E daí, essa colocação não é legal, aí falo para ele, essa colocação não é legal, mas aí eles já vêm com aquela questão de que, é brincadeira. Eu digo, mas brincadeira? Tu entende que no momento que tu faz essa brincadeira parece pejorativa, então está, de certa forma, induzindo. E eu vejo a quantidade dos nossos adolescentes, hoje em dia mesmo, nossas crianças,
a quantidade que eles têm de preconceitos. Isso está alicerçado muito, e daí, de repente, concordo contigo, Guti, de repente concordo, não concordo, eu sempre acho que a essência dos problemas está lá na origem. E eu consigo perceber que a gente precisa dessa mudança. O que tem de difícil é que, às vezes, as mulheres, e muita gente eu já vi também fazendo esse comentário, dizendo o seguinte: por que ela não sai de casa? Ela que tome uma atitude, ela que saia, tenha vergonha na cara. Parece que é um ato mais covarde do que a agressão do homem, é, num certo momento, tirar da mulher o que ela tem de muito importante para ela, que é aquele vínculo familiar, ela, o filho dela, o marido dela, e para ela é muito importante, juntado isso com a vergonha, com o medo das agressões, se torne maior. Então, esse trabalho, assim, é um trabalho muito bem feito. Eu acho que vocês foram na essência de trabalhar com essas mulheres, de repente abre um novo horizonte para ela, que é o que vocês relataram que está acontecendo, né? E bem colocado, que é o que realmente vai acontecer. Eu sempre digo isso, eu que digo que eu gostaria de ver o tempo em que o desenvolvimento intelectual tem um tempo muito semelhante ao desenvolvimento biológico das pessoas. A gente tem um desenvolvimento biológico da ordem quase de 1 bilhão de anos. É esse o desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento intelectual é da ordem de milhares de anos. Então, a discrepância entre essas quantidades são absurdas. Eu acredito num dia em que as pessoas começam a ter uma consciência absurda que, se for um bichinho, se for outro bichinho, se for uma mulher, se for um homem, se for qualquer pessoa, todo mundo respeite de maneira igual. É o mínimo que se deve fazer. Respeitar. Respeitar a tudo e a todos, independente de sexo, cor, quantidade de dinheiro, tudo, e a todos. Eu acho que é a essência básica que a gente tem que passar para as nossas crianças, e quem sabe com isso começa a mudar. Muito obrigado por terem vindo, brilhante o trabalho de vocês, sensacional mesmo. Nesse momento eu passo para fazer as considerações finais o vereador proponente, Fabiano André Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E, vereador Tadeu, o senhor foi no cerne desta noite, que o objetivo desse convite é justamente dar visibilidade, notariedade e amplitude desse trabalho feito pela Coordenadoria da Mulher, juntamente com toda a rede, para as mulheres que nos acompanham, que vão, de alguma forma, ter acesso a essa noite. E nós sabemos que o Poder Executivo Municipal vem fazendo o possível e o impossível para melhorar esse serviço, mas sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para avançar. E a rede, ela funciona muito bem, mas ela também pode cada dia mais melhorar o seu trabalho, com a nossa Polícia Civil prestando cada vez mais um atendimento mais humanizado, feito principalmente por mulheres. Sabemos das dificuldades de pessoal para ter sempre as plantonistas, uma mulher, mas por isso que há sempre espaço para melhorar. E quem sabe podemos sonhar que ali na frente tenhamos um lar de passagem para essas mulheres. Sabemos que tem um em Caxias, mas muito pequeno. Quiçá tenhamos um em Farroupilha muito em breve. E nós estávamos semana passada numa reunião e um colega falou, doutora Cláudia, por isso, abre aspas, por isso eu perco a fé na humanidade. Quando ouvimos algumas histórias da nossa realidade, que às vezes parece longe, mas é uma realidade que bate aqui do nosso lado. Mas, ouvindo essas mulheres guerreiras, essas mulheres que deixam de trabalhar remuneradamente nos seus consultórios para serem voluntárias, para auxiliar o próximo, ao perceber a garra da Coordenadoria da Mulher, e aqui fica meus parabéns, e ao acompanhar todo o trabalho que a senhora vem fazendo, doutora Cláudia, junto a essas mulheres, junto a essas crianças, que tanto precisam de um apoio, tenho certeza que nós temos fé, que é possível fazer mais, é possível auxiliar e mudar a realidade dessas pessoas que mais precisam. Então, aqui ficam meus parabéns a todas vocês, voluntárias, Jaque, e todas as demais voluntárias da rede. Fernanda, parabéns pelo trabalho. Lá em 2017, quando eu participei de algumas reuniões da comissão mista, era claro a necessidade de ter uma mão firme, uma mão forte à frente da coordenadoria, que se colocasse à disposição
Fica aqui também um agradecimento, Silvia, à OAB Mulher, por fazer parte de todo esse processo. Sabemos que há um projeto também na nova delegacia que vocês estão trabalhando para amparar e acolher melhor essas mulheres vítimas. E, mais uma vez, parabéns, doutora Cláudia, pelo seu trabalho, pela sua entrega à comunidade farroupilhense. Nós temos que ser gratos por termos à frente do Ministério Público pessoas tão esforçadas e tão preocupadas com o próximo. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Então, gostaria rapidamente de agradecer a presença aqui do secretário Amarante, a Silvia Trevisan, me parece familiar o sobrenome, Vanusa, todos que estão aqui presentes para prestigiar esse projeto maravilhoso. Obrigado, Fernanda, doutora Cláudia, Jaqueline, muito obrigado. A Câmara de Vereadores agradece e, no que precisar de nós, estamos aqui. As considerações finais, Fernanda? Eu só queria agradecer novamente, né, a essa casa pela oportunidade e colocar a doutora Eleonora, que eu concordo também com relação à questão das crianças. É um sonho pessoal meu que a gente conseguisse abraçar muito mais do que a gente abraça. Eu já tinha colocado para a doutora Cláudia em ocasiões que eu gostaria muito de trabalhar, que nem eu coloquei antes com os homens, mas num sentido família, né, que nós pudéssemos abraçá-los a todos, porque a gente não precisa necessariamente romper com a família, né? Se a gente conseguisse trabalhar com eles, quem sabe a gente conseguisse fortalecer essa família, né? Trocar a forma de visão. Então, mas esse é um sonho pessoal, que quem sabe com o apoio de vocês todos dessa casa, a gente possa começar a pensar nesse sentido e transformar isso num belo projeto de nós todos. Muito obrigada realmente a todos vocês pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada pelas minhas voluntárias, porque elas são que fazem realmente o trabalho, pela Vanusa, pela Silvia, que cada vez que eu ligo para ela, ela já me diz o que tu quer, né, Silvia? Então, muito obrigada pela minha família também, a todos vocês. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos. Uma salva de palmas.